Olá para você, aqui é a Jaque e esse é um canal de leitura diária da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre escolhas. Quais são os critérios que a gente normalmente usa para escolher gente, escolher pessoas para fazer alguma coisa, sabe? E no momento estamos lendo o livro de Atos e eu começo a chegar à conclusão de que Atos é o livro que vai bater de frente com todo o sistema, sobretudo o sistema religioso. Estamos só no começo de Atos e a gente já começa a ver tanta coisa acontecendo ali, tanta coisa que os apóstolos vêm fazendo, vêm trabalhando e batendo de frente com o sistema, né? Entre eles o critério de escolher gente para trabalhar, para fazer as coisas ali para eles, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Se você é novo aqui, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, né? Porque todo dia o YouTube vai te avisar quando esse vídeo chegar. E aproveita e já compartilha esse canal com alguém que quer crescer na fé, alguém que de repente está passando aí por uma luta, um conflito contra o sistema religioso. Manda para essa pessoa, porque o livro de Atos é um livro que ele também traz muita fé no coração da gente, sabe? Quando a gente vê as coisas assim, indo por um caminho que não era o caminho que Cristo queria. Quando a gente vê as igrejas hoje, o modelo de igreja, né, que a gente vê hoje é super distante do que aconteceu ali no livro de Atos, o começo da igreja. E quando a gente lê o livro de Atos, assim, a gente até tem esperança, né? A gente vê o que realmente era o desejo de Cristo, né? E isso pode, de repente, trazer um pouco de fé ali no nosso coração e ver que nem tudo está perdido, porque Deus ainda é o dono da igreja e Ele sabe como tratar com ela, tá? Então, antes da leitura da palavra, vamos falar com Deus, pedindo que Ele nos dê sabedoria para esse tema super importante e que Ele abra a nossa mente para que a gente possa compreender e praticar a palavra dele, aquilo que a gente, porventura, possa aprender nesse dia. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou, o Senhor é bom, e desde já eu peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, e dizer, ó Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. Senhor, vem nos ajudar como servos, como pessoas, como igreja. Abençoa essa pessoa que está me assistindo também, onde ela estiver, alcança a vida dela, a casa dela, e abençoe, Senhor, essa família, essa casa, essa pessoa. Peço também, ó Deus, que nos dê sabedoria e entendimento, abra nossa mente para que a gente possa entender a Tua palavra e tirar nem que seja só uma lição, Pai, para que a gente possa aplicar na vida da gente e não ser só ouvintes, mas principalmente praticantes da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados e tenha misericórdia de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Palavra de Deus, então, no livro de Atos, capítulo 6, está escrito assim: Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e servamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava.
Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E, incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e o levaram ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como o de um anjo. Então, como nós temos lido aqui no livro de Atos, né? Nós falamos isso no vídeo anterior. Pedro enfrentando ali todo um sistema religioso, né, porque ele pregava ali a palavra de Deus, ele incomodava aquele grupo religioso, e a Bíblia diz que naquele tempo o número de pessoas se multiplicava muito, né, então chegou um momento que haviam muitas pessoas, você tinha que dar assistência para aquelas pessoas que vinham, e chegou nesse momento. Aqui o capítulo 6, ele começa justamente falando sobre isso, que os judeus ali da cultura grega, eles começaram a discutir com os outros judeus, porque aqueles judeus de cultura grega tinham viúvas que não estavam sendo ali assistidas, né? As viúvas precisavam de assistência, elas precisavam de apoio. Então, os próprios apóstolos ali, eles perceberam ali uma necessidade. Era preciso alcançar aquelas viúvas, elas precisavam de ajuda. Só que eles tinham que se dedicar à oração, à palavra, então eles não podiam fazer tudo. A gente vê muito de uma forma interessante o delegar tarefas, né? Eu já fiz um vídeo sobre delegar tarefas, vou deixar aqui no card para vocês verem. E é interessante que eles pensam assim: como a gente vai resolver essa demanda, né? Essa necessidade. E aí eles decidem ali que seria necessário ter outras pessoas para fazer aquilo. Só que essas pessoas não tinham que ser qualquer pessoa, sabe? Era preciso um critério, como tudo precisa ter um critério. E eles também tinham o critério de escolha ali daquelas pessoas para prestar aquela assistência àquelas viúvas. E assim, o que a gente aprende, gente, que a forma de escolha, o critério ali da igreja primitiva é totalmente diferente do critério que a gente vê hoje em dia. É por isso que muitas vezes a gente encontra pessoas assim que não quer mais ir na igreja, pessoas feridas com a igreja. De certa forma eu não julgo, eu até entendo, porque assim, a gente começa a ver um sistema tão dominado pelos homens, agindo de uma forma tão política e de uma forma assim, tão horrível, que fica absolutamente distante daquilo que era como princípio ali na igreja primitiva, como as coisas deveriam ser feitas. O que eu quero dizer com isso? Hoje, por exemplo, se você quer escolher alguém, por exemplo, para trabalhar numa igreja, e aqui eu estou dando no contexto de igreja, porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala sobre a igreja, né? Se você vai escolher alguém para fazer alguma coisa na sua igreja, né? Qual é o critério que você usa? Você vai ver o que nela? Né? Você vai ver se ela tem um seminário, você vai ver se ela tem experiência naquilo que ela está fazendo, você vai ver o que mais? Se ela tem um curso, se ela tem uma influência, se ela tem um dízimo alto ali para sustentar aquele trabalho. Qual é o critério que você usa para você escolher aquela pessoa, sabe? E a forma, gente, como a gente define critérios diz muito sobre como estamos como igreja hoje. Por quê? Porque muita coisa se perdeu ao longo dos anos, ao longo da história. Quando a gente vem aqui para Atos 6, o critério era absolutamente diferente de tudo o que a gente vê hoje. Qual foi o critério, né? Quais foram ali os critérios, vamos dizer assim, da escolha daqueles homens para prestar assistência àquelas viúvas? Vamos lá. Primeiro deles, 7 homens que fossem de boa reputação. Era preciso que houvessem pessoas que tivessem boa reputação ali no meio do povo. E aí a minha provocação já nesse vídeo: quando foi a última vez que, quando você escolheu alguém como critério, você pensou, eu quero que tenha alguém aqui comigo que tenha uma boa reputação? Já deixa aí seu cérebro começar a pensar sobre isso, sabe? Depois o outro critério, homens que fossem cheios do Espírito Santo.
sabe? E aí aquela coisa assim, quando foi a última vez que você escolheu alguém porque você viu que aquela pessoa era cheia do Espírito Santo? Ela talvez não tivesse dinheiro, não tivesse influência, não tivesse um seminário, não tivesse uma cultura, vamos dizer assim, né? Uma pessoa muito simples, uma pessoa que não fosse erudita, como eram, né, os apóstolos aqui, mas ela era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando foi a última vez que você usou esse critério na escolha de pessoas para trabalhar ali em qualquer tarefa, seja o que fosse, sabe? E aí depois também, pessoas que fossem cheias de sabedoria, sabe, gente? Então, assim, a pessoa, às vezes, ela não tem, assim, algumas coisas que nós, hoje em dia, honramos, elevamos como se fosse algo realmente importante, né? A gente não dá muito valor, mas é uma pessoa sábia que a gente precisa junto com a gente, sabe? E ali, entre esses critérios, entre eles, né, havia a necessidade de ter pessoas que fossem sábias. Sábias. A pessoa sábia, ela vai saber, gente, ela vai saber ter soluções que muitas vezes a pessoa mais letrada do mundo não tem. A pessoa sábia, ela vai enxergar soluções que só Deus pode trazer para ela, sabe? E eu nem vou trazer a questão aqui do ser cheio do Espírito Santo, porque o quanto mais cheio do Espírito Santo, mais ele começa a conduzir a sua vida, mais ele começa a mostrar o que deve ser feito. A gente vê aqui, desde os primeiros capítulos de Atos, as vezes que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas, sobre os apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo e assim, até cheios do Espírito Santo, eles foram ousados o suficiente, corajosos o suficiente para enfrentar todo um sistema. Eu falei isso em vídeos anteriores. Então era muito, mas assim, muito importante, essencial, que essas pessoas escolhidas para prestar assistência ali às viúvas ali dos judeus de cultura grega, essas pessoas tivessem esses critérios, fossem de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E a gente percebe que ali, entre os homens ali escolhidos, né, havia Estevão, e a Bíblia relata Estevão como o primeiro mártir ali da história da igreja. Então é interessante, gente, que quando a gente pensa assim, o mártir é alguém que morre por uma causa, né? E a Bíblia, ela relata ali Estevão como um homem cheio de graça e de poder, né? Versículo 8. Versículo 5. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Porque era alguém que ele tinha que ter essas características para atender essa necessidade de suprir ali aquelas viúvas, e não só isso, ele era tão cheio do Espírito Santo que a Bíblia faz menção das características de Estevão, tanto que a Bíblia menciona sobre Estevão, mas não menciona sobre os outros 6 homens. Né? Então é muito interessante isso, essa escolha, e como a gente pode aprender com isso, porque às vezes a gente menospreza aquelas pessoas ali que são sábias, que são cheias do Espírito Santo, pessoas que têm boa reputação, estão muito mais ali no critério da Bíblia do que aquelas pessoas que às vezes a gente acha que tá e não tá. Sabe? Às vezes a gente fica pensando, eu vou trazer fulano ali para trabalhar comigo porque ele tem seminário, porque ele é formado, ele tem pós-graduação, ele fala inglês e tudo mais, mas é uma pessoa que não tem boa reputação. É uma pessoa que não tem sabedoria nenhuma, é uma pessoa que nem é cheia do Espírito Santo, sabe? E, gente, a questão assim do ser cheio do Espírito Santo, a gente percebe que assim, a gente sabe quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, inclusive pela forma como ela trata os outros, sabe? E assim, a minha provocação também nesse vídeo é para que a gente tenha um olhar mais sensível, um olhar mais bíblico de pessoas para trabalhar com a gente e para nós, sabe? A gente precisa, assim, buscar em Deus que o nosso olhar ele seja o mais bíblico possível para que a gente possa viver também esses resultados bíblicos, como nós vemos aqui na Bíblia, né? Como nós vemos aqui no livro de Atos. Para mim faz muito sentido. Quando eu olho assim, vejo a igreja hoje do jeito que está, a gente exalta muito aquele que tem dinheiro e dá o maior dízimo da casa. A gente vê muito assim, aquelas pessoas assim que chegam bem arrumadas, influentes. A gente dá muita corda assim para quem tem título,
para quem, seja o título qual for, quando às vezes essas pessoas estão super distantes do modelo bíblico de ser. E aqui eu não estou falando que são todos, tá? Não estou falando, eu também não estou julgando assim, não quero também dizer que todo mundo que tem ou um título ou uma formação, alguma coisa assim, que a pessoa, ela não é um bom critério, não é isso, sabe? Mas a gente precisa ser mais maduros na fé e saber fazer escolhas melhores de acordo com o que a Bíblia nos orienta a fazer. Não menosprezando as pessoas que têm sua formação, que têm ali o seu jeito também. Não posso generalizar, tem essas pessoas assim que também são cheias do Espírito Santo, né? São de boa reputação, mas a gente precisa ter um olhar mais clínico, né? Um olhar mais assim, maduro do que a Bíblia pede pra gente observar no comportamento de pessoas quando elas vão fazer qualquer coisa, né? O trabalho aqui de assistência era um trabalho tão importante como qualquer outro que os apóstolos fossem fazer, como um trabalho que a gente mesmo vem a fazer hoje nos nossos dias. E a gente precisa, sabe, ter esse olhar mais assim, realmente bíblico, sabe, gente? A gente às vezes se perde muito ali, a gente fica muito vislumbrado, né, quando chega alguém entre nós, que às vezes a pessoa ela tem uma influência, ela tem um título, ela tem ali dinheiro, né, para sustentar a obra, e às vezes a gente dá prioridade para essa pessoa só porque ela está investindo ali o dinheiro, quando esse não é o critério que a gente devia usar. A gente devia realmente ser mais assim, mais bíblico no nosso modelo de ser, né? Mas eu também falo assim, sabe, gente? Muitas vezes, hoje mesmo eu estava conversando com meu marido, né? Às vezes, assim, eu fico assim um pouco preocupada, fico muito preocupada, na verdade, né? Quando, por exemplo, a gente pega nos nossos dias, a gente vê vários crentes, vários cristãos, assim, que vivem, vão nos cultos, trabalham na igreja, passa a semana, a pessoa nem leu a sua Bíblia. A pessoa faz seminário, ela estuda o seminário, as matérias do seminário, mas não abre a Bíblia. Ou seja, a chance de você receber um ensino errado de alguém que está sobre você, que a pessoa também não tinha essa prática de ler a palavra de Deus e recebeu do outro esse ensino e vai repassando, é muito grande. E aí está o resultado da igreja que a gente vê hoje. A gente vê a igreja é uma igreja totalmente apática, muitas igrejas sem o Espírito Santo de Deus, uma igreja assim que é pautada em eventos, em programações, e não tá nem aí em vidas, sabe? Pensando em vidas. Eu vejo muitas igrejas assim que se calam para não fazer justiça para o órfão, para a viúva, para os vulneráveis, porque elas estão ali dentro de um sistema, né? Elas estão ali sendo vendidas assim para outros líderes, outras pessoas ali que pagam ali os seus salários, pagam a sua estrutura, e elas se tornam escravas dessas pessoas e assim não vive o que a Bíblia manda a gente viver, sabe? E a gente colhe o fruto disso, infelizmente. E eu costumo dizer, como eu disse no começo do vídeo, o livro de Atos, ele é um livro que, assim, ele vai bater muito de frente com o sistema religioso. É por isso que tem muita igreja, tem muito pastor, tem muita gente, né, que não... Até assim, eu vou falar de seminário porque eu sei que isso acontece, que não estimula a leitura da Bíblia, não ensina a ler a Bíblia, sabe? Pessoas que vão na igreja, o pastor não estimula a leitura da Bíblia, sabe? Tipo assim, fulano, você já leu sua Bíblia hoje? Igreja, você já leu sua Bíblia hoje? Porque é muito mais cômodo manter as pessoas ali na ignorância, mantê-las refém da sua palavra, da sua pregação, do que fazer elas lerem a Bíblia. Porque quando elas lerem a Bíblia, elas vão ter o conhecimento. Quando Jesus ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é isso. Começa a ler a Bíblia para vocês verem. Começa a ler o livro de Atos. Começa a ver, gente, as coisas que Deus deixou aqui na sua palavra pra gente. A gente vai ver, assim, uma distância absurda
entre o que Deus queria que a gente vivesse como igreja e o que a gente está vendo hoje. Só que muitas vezes nós não conseguimos enfrentar um sistema religioso, porque nos foi ensinado diferente. Nos foi ensinado a termos uma cabeça de escravo. Nos foi ensinado a aceitar tudo que todo mundo fala. Se a gente não aceitar, nós seremos amaldiçoados, nós somos isso, somos aquilo. Quando você começa a questionar de acordo com a Bíblia, você começa a ser um problema. E assim, a gente viu isso na vida dos apóstolos. Falei no vídeo de ontem sobre Pedro, né? Que ele, só muito cheio do Espírito Santo, que ele conseguiu enfrentar todo um sistema religioso. E ali o anjo falando para ele, olha, continua pregando, não para de pregar, né? E isso então, gente, a gente vê que quando a gente vê ali as escolhas, né, os critérios ali para se trabalhar na igreja, fazer qualquer coisa assim, ali no meio religioso, se a gente não olhar esses critérios aqui da Bíblia e ir pelo critério dos homens, a gente começa a ficar cada vez mais distante do ensino da palavra. E vai chegar uma hora que a gente vai achar que, assim, a igreja é isso que a gente vê. E assim, não é. A Igreja de Cristo, ela começou aqui em Atos, nesse modelo, que era um modelo de cuidar das pessoas, era um modelo para nós estarmos cheios do Espírito Santo, era um modelo para termos, assim, uma boa reputação, era um modelo para sermos cheios de sabedoria, era um modelo para a gente cair na graça do povo, porque a gente se ajudava e se amava mutuamente. Esse era o modelo de igreja, sabe? E para a gente viver isso, gente, hoje, nos dias que nós estamos, é só realmente muito cheio do Espírito Santo para você bater de frente com o sistema religioso e agradar a Deus plenamente, sabe? É a forma que eu vejo quando eu leio aqui. Vamos ver como que vai ser ao restante dos dias lendo o livro de Atos, né? Nós temos ainda mais alguns bons dias aí pela leitura de Atos. E assim, eu quero convidar você a se manter firme na sua leitura, não desista, não aceita tudo que o povo fala para você, não fica engolindo tudo que pregam para você. Vem para a palavra e consulta o que está escrito aqui, tá? É um conselho que eu vou dar para você. E quando a gente vê que as coisas estão ali meio para nos desanimar, porque a gente vê coisas que desanimam, vamos fazer como os apóstolos, como eles fizeram ali no vídeo de ontem, né? Oraram ao Senhor, né? Falando assim, Senhor, olha para nossas ameaças, o que está acontecendo com a gente. E ali eles foram cheios do Espírito Santo de novo e não pararam de cumprir o chamado que eles tinham, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.